capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo 12 de Hebreus, tá? Hebreus 12, versículo 2. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Amém, gente? Bom dia. Bom dia? Deus abençoe o nosso dia. Tem um dia abençoado, amém? Está quente hoje, né? Mas a vitória é nossa, em nome de Deus. Em nome de quem? Do Senhor Jesus, amém? Eu quero que a igreja preste muita atenção sobre o que eu vou contar, a história que eu vou contar para você. É algo muito forte relacionado a Paulo. Amém, pessoal? Eu quero que vocês prestem muita atenção para você poder entender. Antigamente, os homens de Deus da época, no passado, eles não tinham uma vida fácil. Era muito difícil a vida dos homens de Deus. E quando Paulo, ele ainda era Saulo, a Bíblia fala que por causa dele, muitos homens de Deus sofriam. Quando ele pegava um cristão pregando a palavra, ele jogava no cárcere, ele espancava, ele maltratava. E um dia, quando Paulo ele se converteu, agora ele também passa a ser perseguido. E a luta de Paulo era tão grande, porque todos os lugares que Paulo ia, a perseguição se levantava. Mas tudo isso por causa da palavra de quem? De Deus. Então eu queria que você repetisse assim para mim: o diabo se levanta por causa da palavra de quem? De Deus. Então entenda isso. A vida cristã, ela não é fácil. Amém? E quando a gente está disposto a servir a Deus, nós vamos ter momentos bons e vamos ter momentos também ruins. Escuta bem isso aqui. Agora, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, Deus ele nunca nos abandona. Só que quando eu leio sobre Paulo, eu aprendo que Paulo foi um homem perseverante. Ele nunca desistiu de pregar o Evangelho por causa de um problema. Ele nunca desistiu de falar de Deus por causa de uma situação, de um levante que alguém se levantou. E a gente vê nos dias de hoje as pessoas se afastando, as pessoas se entregando por causa de um problema. Quando você enfrenta uma luta, aprenda que a luta, ela não é nada mais ou menos do que uma chance ou uma oportunidade para você se levantar. Quando a gente tem uma vida de oração, e a gente ora, a gente jejua, a gente busca, a luta vem, a guerra vem, a batalha vem, mas todas elas são vencidas. Um segredo de Paulo era que Paulo ele era um homem de oração. O segredo de Paulo é que ele era um homem que ele orava. E quando uma pessoa ela passa a ser essa pessoa de oração, escuta bem uma coisa, ela vai até enfrentar a luta, ela vai até enfrentar uma dificuldade financeira, qualquer problema na vida dela, mas ela não vai se entregar, ela não vai abandonar a fé dela por causa de um problema que ela está passando. Quando Paulo ele fala: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo está dizendo assim: olha,
eu protegi a minha fé. Eu não deixei ninguém tocar na minha fé. E quando uma pessoa, ela não procura orar, ela não procura se santificar, se consagrar, buscar a Deus, o que acontece com ela? A fé dela passa a ser atingida. Existem pessoas que a fé dela está sendo atingida. Atingida por quê? Porque ela já não ora mais, gente. Vamos aprender isso aqui? Se eu quero um carro que custa 10 mil reais, eu não vou poder chegar na concessionária e escolher um carro de 30. Pega a visão. Se eu quero um carro que custa 100, então vai ser um carro bom. Quando eu quero uma coisa de Deus, escuta isso, uma coisa que é pequena, vai te exigir menos esforço. Mas quando você quer algo de Deus que é grande, aprenda que o teu joelho, ele tem que ser amigo no chão. Quem coloca o joelho no chão, mantém uma vida de pé. Quando você não ora, o que acontece com a pessoa que não ora? Ela vai se enfraquecendo. Ela vai se enfraquecendo. E quando ela pensar que ela está firme com Deus, está perto de Deus, está grudada em Deus, ela está longe de tudo. Então, o que é que faz uma pessoa a não largar a fé? A não abandonar a fé? Ela está firme com Deus. Sabe por que eu estou te falando? Só para vocês entenderem. A mãe dele estava outro dia aqui na igreja, não estava? Quem se lembra? Ela sabia que ela ia morrer? É isso que eu quero colocar na cada vez. Sabe qual é o maior problema nosso? É que a gente tiramos o foco de Deus, começamos a olhar para coisinhas, nos preocupar até com a vida de outra pessoa, e esquecer da nossa vida espiritual. Sabe, gente? Às vezes a gente está preocupado com o fulano está errando, o Melcano está fazendo isso, fazendo aquilo outro, só que a gente não olha para a gente. E quando a gente está preocupado com alguém, o diabo está entrando, destruindo, minando a nossa fé. Então, o que eu quero colocar para você entender aqui hoje? Se eu ficar focado em Deus, eu vou estar orando, eu vou estar jejuando, eu vou estar buscando. Se eu estiver orando, buscando, jejuando, firme com Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser abençoado. Então, eu vou começar a ler lá em Romanos, que é bem melhor para você entender. Ou lá em, eu falei Romanos, não, Hebreus, né? Não é isso? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Todo mundo achou? Eu vou deixar vocês achar para a gente ler. No livro de Hebreus, diz assim, todo mundo achou? Hebreus capítulo de Números 12, versículo 2. Depois a gente vai lá em 2 Timóteo. Mas vamos começar por aqui para você entender. O título da mensagem aqui no cabeçote aqui é assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante, olha só, em meio às provações. Isso aqui é um título, tá? Não é o que a gente vai ler, é o título. É o cabeçote da pregação. Ele fala assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Então, em meio às provações, o que nós devemos fazer? Imitar o exemplo de Cristo. Levanta a sua cabeça. Você tem que imitar o meu exemplo? Você tem que olhar para mim?
Você tem que olhar para ele. Ó, por favor, gente. Olha bem para mim. Aqui está falando no cabeçote assim, que devemos imitar o exemplo de Cristo. Olha só. Que foi perseverante em meio às provações. O que está dizendo aí para a gente? Que se ele perseverou, qual é o segredo da nossa vitória? Olha aí. Agora, olha o que está escrito no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da onde? Da fé. Jesus, o qual o quê? Em trocada, né? Perdão. Jesus, o qual foi o consumador da nossa fé. Versículo 2. O qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, né? E está sentado à destra do trono de quem? Pare um pouquinho, por favor. Tinha um homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos falou assim: Senhor, melhor dizer, o pai chegou para o filho e falou assim, para Jesus, falou assim: Mestre, quando o Senhor estiver na glória, permita os meus filhos beber do cálice que o Senhor vai beber. Ele falou: não posso. Escuta, Jesus pagou o preço para hoje estar sentado do lado de quem? De quem, gente? Participe da reunião. Jesus sofreu para hoje estar assentado no trono de glória. Escuta isso. Para ele chegar até lá, foi fácil? Não. Para ele chegar até lá, ele passou um processo. Escuta. O pior processo qual foi? Uma espinha uma coroa de espinha na onde? Qual foi o pior processo? Arrastado no meio da multidão, apanhando sem nada a fazer. A pergunta é essa: com tanto sofrimento, ele não teve, ele perseverou. Então escuta, o teu sofrimento, o meu sofrimento, não é para a nossa morte e nem para a nossa derrota. Deus tem um lugar para cada um de nós. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Ele tem um lugar para cada um de nós. Agora não vai ser fácil chegar lá. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas para você ter aquilo que Deus tem para você. Agora, entenda uma coisa: não procure perfeição no homem. Você quer ficar firme na igreja? Não procure perfeição em ninguém. Aprenda uma coisa: o autor e consumador da sua fé, quem é? Não é o pastor. O autor e consumador da sua fé é Jesus. Quem consome a sua fé é Ele, não sou eu. A fé que você tem foi Ele que colocou dentro de você. Aprenda a focar nele, olhar para Ele, esquece os outros. Ó, 1 minuto que eu perco olhando para a vida dela, nesse 1 minuto, o mal já fez um estrago na minha vida. 1 minuto que eu estou distraído olhando para alguém, com o erro de alguém, é o suficiente para o mal fazer um estrago na minha casa, na minha vida, e tudo que pertence a mim. Não vamos tirar o foco de Deus.
por causa de nada nem de ninguém. As pessoas se irritam fácil, se aborrecem fácil, se ira fácil. Jesus está voltando. Não é mais momento de você ficar se vitimizando, tendo pena de si próprio. Você precisa levantar a cabeça e entender assim: o caminho, ele é longo, mas eu não posso parar. Tem pessoas que precisam de você. Sua família precisa de você. Se você desistir de Deus hoje, o que vai ser da sua família? Quando eu vim descendo da minha casa, um jovem, ele estava meio tinha bebido, com certeza, mas ele estava sentado pensando, e quando eu passei, ele falou assim, e por sinal, eu acho que ele, ele pisou no meio, e ele falou assim: oi, fala comigo um pouco, você vai falar comigo? Eu estava com muita pressa, mas eu atravessei a pista e fui falar com ele. Poxa, ele olhou para mim e falou assim: me ajuda. Poxa, quando ele falou me ajuda, sabe o que foi que veio na minha cabeça? Deus dá para mim e para você oportunidade para ajudar alguém, a gente não faz. Ele tinha vindo da onde, coitado? Do carnaval, com certeza. Se o carnaval fosse tão bom, ele não estava na rua e pedindo ajuda. Às vezes a gente hoje tem a oportunidade de profetar no meio da rua, mas sabe o que acontece? Não se faz mais crente como antigamente. Os servos de Deus hoje é tudo cheio de medo, não, porque lá é assim, porque lá é assado. Enquanto o medo está dentro de você, o mal põe coragem neles para estar lá dentro. Quantas famílias são destruídas nessa festa? E o que nós estamos fazendo? Para uma pessoa me parar e falar: me ajuda. Cara, quando ele falou: me ajuda, se eu pudesse, eu carregava ele e trazia para a igreja. E você via que era uma pessoa que precisava de ajuda. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: será que você tem protegido a tua fé, não deixando ela se enfraquecer? Por causa de um problema sentimental, por causa de um problema familiar, porque está faltando o dinheiro para pagar a fatura, porque esse mês a sua despensa ainda está vazia? Espera aí. No meio de tantas adversidades, de tanto problema, Paulo ele guardou a fé. E olha o que está escrito aqui no versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou também, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Diga graças a Deus. No meio de tanta coisa, o que é que Paulo fez? Se manteve como? Firme. Olha aqui o seu pastor, não vou demorar. Vira lá para a gente ler. Timóteo, versículo 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é o que, pessoal? É chegar. Olha aqui para mim. Quando Paulo falou isso, ele escreveu para Timóteo, sabe onde é que Paulo estava? Na prisão. Olha como é que os homens de Deus antigamente viviam, sempre na prisão. Paulo faz uma carta, ele via e fala assim: olha, o meu fim está chegando. Eu vou sair da prisão e eu vou ser morto. Olha aqui para mim. Só que uma coisa me intrigou, foi em pensar assim: peraí, como Paulo sabia que ele ia ser morto?
que não era, que o fim dele estava chegando. O que foi que eu fiquei meditando? Peraí, eu posso entrar em um carro, sofrer um acidente e morrer. Outra pessoa pode tomar um tiro na porta de casa e morrer. A gente aprende que a morte, ela apenas escolhe meios de desculpa para morrer de quê? Morreu esfaqueado. Um acidente, foi infarto. Não! Quando a morte chega para alguém, a morte não chegou de qualquer maneira. Quando a gente fala que Jesus está voltando, ele vai voltar sim para buscar a igreja dele, nas nuvens. Mas antes disso, ele já está voltando para muitas pessoas que hoje estão morrendo. Ontem, pela madrugada, ele voltou para a mãe dele. Hoje ele pode voltar para mim. Hoje ele pode voltar para ela. Pode voltar para você. A pergunta que eu quero te fazer: será que ele vai encontrar fé na terra que representa o teu coração? Porque Deus não quer encontrar você, escuta, de qualquer jeito. Ele não quer encontrar você triste, desanimado, ferido, magoado, nos cantos. Gente, escuta, Deus quer encontrar você na fé. Por que eu estou sempre dizendo para você: vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja? Eu sei que às vezes sou muito chato. Eu acho que nunca teve um pastor mais chato no mundo do que eu. Se uma pessoa falta, eu logo chego em casa e mando mensagem. Se uma pessoa falta, eu logo ligo quando eu posso. Por que eu sou assim? Porque eu sei que muitas das vezes a pessoa está em casa, está desapercebida. Quando eu chamo ela, ó, vim para a igreja, vim para cá, é porque eu quero que ela esteja na fé. A nossa fé é preservada quando a gente alimenta ela. Se você alimenta a sua fé através da oração, através do jejum, através da comunhão com Deus, o que vai acontecer? Essa fé vai ficar preservada, guardada no dia da sua vida. Por exemplo, pastor, se a mãe dele soubesse que ela ia falecer na madrugada, o que ela faria? Ela ia querer fazer um monte de coisa, sim ou não? Vou reunir minha família, vou fazer uma festa aqui. Isso ia virar até uma tradição. Se todo mundo soubesse o dia que ia partir, não, vou partir tal dia, quero fazer uma festa assim. Ia virar uma tradição. Mas a mãe dele não sabia que ia morrer. De repente, agora você está aqui, o coração cheio de mágoa, ferido, porque alguém te feriu. Você está ouvindo todo dia coisas de pessoas que você nem imaginava ouvir. Pessoas que eram para te apoiar. Pessoas que eram para dar mão para você. Toda hora te ferem com palavras. E você está magoado, está magoada, está triste. Mas a pergunta é essa: se Jesus te chama hoje, se Jesus chamar você hoje, e aí, vale a pena? Vale a pena a gente ficar dentro de uma igreja? Eu estou preocupado com fulano enterrando, eu estou preocupado com o meu plano que está fazendo. Porque fulano me magoou. Porque na minha casa, olha, minha família me magoou. Porque no meu trabalho tem alguém que me feriu. Peraí, gente. Nós vivemos cercados de seres humanos. Aonde existe o ser humano, existe o erro. Aonde existe o ser humano, existe o pecado. Ninguém é perfeito. O tempo que eu perco para acusar ele, eu poderia estar orando pela minha vida. É mentira ou é verdade isso? Faz sentido?
Faz ou não faz? O tempo que eu perco falando de alguém, eu poderia ganhar fazendo uma coisa diferente, lendo a Bíblia. Sabe o que é que nos enfraquece? Porque a gente tem os dois olhos que sempre quer nos mostrar o que a gente não quer ver. E por causa disso aqui, a gente acaba errando e pecando. Se você se concentrar, foca em Deus, olhar para Ele e falar, não, poxa, meu alvo é Jesus. Meu alvo é o Senhor Jesus, eu vou olhar para Ele, eu vou focar nele. Ah, mas eu estou vindo ali, está vendo fulano fazendo aquilo? Não quero saber, eu estou focado em Cristo. Ah, mas você está vendo o vizinho do lado? Esquece o vizinho do lado, o vizinho de trás, da frente, esquece todo mundo. Escuta, nem eu nem você podemos perder mais tempo. Já pensou, gente, você chegar na sua casa hoje, receber um telefonema, dizendo assim, irmão, sabe o que aconteceu? Porque o pastor Ivan partiu. Quando eu falo isso, eu quero que você entenda que o servo de Deus tem que pregar sobre essas coisas. Porque a nossa vida é preciosa. E se eu não abrir os seus olhos para você entender a preciosidade que tem dentro de você, que é sua alma, o que vai acontecer? Você morre, ela vai para o inferno e você pega a sua salvação. Então eu quero que você enxergue que dentro desse corpo seu existe uma alma pela qual existe uma batalha espiritual. Deus de um lado deseja ela, mas do outro lado alguém também deseja. E está lutando por ela. Por que às vezes você tem vontade de sair da igreja? Por que às vezes você não tem forças para vir à igreja? Por que tem dias que você acorda, parece que é o pior dia da sua vida? Sabe por quê? Porque existe alguém que não para de trabalhar para você se enfraquecer, para você abandonar a fé, para você largar Jesus, para você se lançar no mundo. Por favor, leia no versículo 7 comigo. Você vê como isso aqui é forte. Diz assim: combati o bom combate, completei o quê? A carreira. Guardei o quê? Olha o que ele falou. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Ou seja, Paulo não parou pelo meio do caminho. Olha para mim, levanta a cabeça. Ele não parou pelo meio do caminho. Paulo, ele foi até o fim da jornada dele. Amém, pessoal? Quem é de Deus não desiste. Quem é de Deus não para no meio do caminho. Quem é de Deus não olha para as adversidades. Quem é de Deus não olha para a dificuldade. Olhar para a dificuldade não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Olhar para a situação aí não vai te trazer benefício nenhum. A pessoa de Deus tem que aprender a vencer. E vencer só vence quem ora. Se você não ora, você não vence. Não adianta querer vencer, conquistar, se você não está orando. Eu não posso olhar para problemas e parar a minha vida. Existe uma multidão querendo que você pare. Existe uma multidão torcendo para você retroceder. Ficar em casa, quando você deve estar lutando. A igreja é um campo de batalha. E quando a pessoa ela é de Deus, ela vem para o campo de batalha. Olha, nada me impede. Eu bato pé o dia todo. Quando eu tinha um carro, eu andava de carro. Quando eu tenho carro, eu ando de pé. E bato pé o dia todo. Deus me deu 2 pernas. Às vezes ele fala, pastor, eu não sou meu filho, vai para casa descansar. Ele também fala,
Pastor, vou levar o som. Não, filho, vai para casa, eu vou andando. Eu não posso deixar que nada interfira na minha vida com Deus. Eu não posso deixar que nada me impeça de continuar. Escuta, gente. Eu posso perder tudo. Eu só não posso perder a minha fé. Porque se eu perder tudo e continuar com ela, pode ter certeza que eu vou reconstruir tudo de novo. Quando você perde a fé, você perdeu tudo. Ele falou: combati o bom combate. Ou seja, eu lutei. Eu completei a carreira. Fui até o final. Eu guardei a minha. Ele falou que guardou o quê? Ou seja, ele protegeu a fé dele. O que nós temos que fazer? Proteger a nossa fé. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Hoje é feliz quem tem um pastor que você liga e ele te atende. Você procura e ele está no lugar. Ontem eu estava com a porta fechada, tinha um rapaz batendo aqui, desesperado. Pastor, me ajuda. Eu quero assim, então, pastor, não consigo falar com ele. Ele não vai me atender. Olha isso. Pastor, eu falei, mas não tem pastor, ele não vai. Não é melhor você conversar essa situação com ele? Não, pastor, eu prefiro conversar com o senhor. Me ajude, por favor. Eu orientei, ajudei. Mas eu fiquei pensando assim, cara, ele frequenta ali, do lado. Não é todo pastor que está disposto a pagar um preço. Não é todo pastor que está disposto a fazer o que a Bíblia manda. Escuta, ontem eu cheguei em casa, deitei na minha cama, peguei meu celular, comecei a mandar foto, foto não deixar mensagem para todo mundo que eu estou sentindo falta na igreja. Como é que a senhora está? Como é que o senhor está? Como é que você está? Você está bem? Amanhã eu te aguardo tudo. Eu mandei uma mensagem, gravei áudio, mandei foto. Sabe por quê que eu faço isso? Porque o valor de uma alma é muito precioso. Quando os pastores abriram a igreja, é fechado. Aqui, só quando Jesus voltar. Posso te falar uma coisa? Vocês são bem-aventurados, sabia? Vocês nunca me viram nem pequeno, nem grande, nem redondo, nem quadrado. E Deus me pegou tão longe e me colocou na vida de vocês. Sabe por que Ele me colocou? Porque de repente, se colocasse alguém sem preparo, ia ter pena de você. Ele colocou alguém que transmite para você a fé verdadeira, que fala o que você tem que ouvir. Às vezes dói em você, você não consegue entender e fala: pô, pastor, ele está sendo duro. Não, é porque Deus fala assim: meu filho, fala o que eu vou mandar falar. Eu falo do conhecimento que ele manda. Então dói em você, mas dói para depois te trazer a bênção. Amém? Diga graças a Deus. E olha aqui, versículo 8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha só, diga glória a Deus que é forte. E não somente a mim, Paulo falando, mas também a todos os quantos amam a sua vida. O que Paulo está falando? Ele está dizendo: ó, não é só para mim não, hein? Ó, não é só para mim não. É para todos o quanto amam a sua vida. Muitas pessoas, elas não creem na vinda de Cristo. Mas o que ele está dizendo? A coroa representa
sempre o quê? A recompensa. E quem ganha uma recompensa, se antes não vencer uma corrida, é um combate. E para ter a medalha, tem que completar a carreira. Quem fica no meio do caminho não recebe nada. A vitória não é para quem para, é para quem vai até o fim. Deus está falando com você. Você que está passando por problema hoje, você que hoje está aqui, somente você e Deus sabe o que você está enfrentando. De repente você veio até pensando no meio do caminho de desistir, de parar, de até desistir da sua própria vida. E hoje Deus está usando um verme, um lixo humano, nada, para dizer assim para você: não desista. Por mais que você pense que acabou para você, por mais que você ache que não tem mais jeito, parar não é a solução. Proceder não vai trazer resultado. O que vai mudar a sua história é somente uma coisa: você esquecer quem está aqui, esquecer quem está ali, falar assim: poxa, posso mais perder. Eu vou avançar, vou olhar para Jesus. Como é que a gente alimenta a nossa fé? A gente alimenta a nossa fé quando nós estamos na presença dele. Na igreja, tem grupos. Você quer alimentar a fé? Não falte de nenhum grupo que você participa. É do grupo de louvor? Esteja no grupo de louvor. Não veja o grupo de louvor como uma coisa obrigatória. Se eu não for, o líder me chama a atenção. Não, veja isso aqui como uma oportunidade de você manter a sua fé. Não olhe para o grupo de louvor e fale: aqui é simplesmente para mim, sabe? Eu vou porque eu gosto de tocar, eu vou porque eu gosto da igreja. Não, você tem que vir, porque você quer um dia se encontrar com Jesus lá em cima. Quando a gente participa de qualquer coisa na igreja, não podemos olhar e dizer assim: não, eu participo porque isso aqui é legal, é bom. Não. Eu participo porque isso aqui vai me ajudar a manter a minha fé, vai me ajudar a permanecer. Amém, pessoal? E quando a gente tem essa visão, o que acontece com a gente? A gente só cresce. Eu estou em um grupo tal, grupo tal, tem evangelização, grupo jovem, então eu não vou faltar, eu vou ser fiel. Eu estou sem vontade, mas eu vou sem vontade. O mal quer me parar, mas eu não vou assim mesmo. Hoje eu não estou com vontade de beber, mas eu vou assim mesmo. A senhora não viu não. Mas deixa eu você. Sua alma chora dentro do teu corpo, mas Deus é contigo. Vai te honrar pelo teu esforço. Quem está me entendendo? Mas peraí, pastor, mas Paulo era uma pessoa que diferente. Não. Paulo é um exemplo para mim, para você. Um exemplo de quê? De perseverança. Amém, gente? Um exemplo de perseverança. A mãe dele estava doente. No começo, ela vinha para a igreja, veio ficar sentada na vinha da igreja. Às vezes ia passando mal. Ele saiu daqui, tinha que levar no hospital. Mas ela pedia: quero ir para a igreja. Quando você não viu ela vindo mais, ela não estava conseguindo mais andar. Eu e você temos duas pernas, os braços, respirando bem,
E às vezes a gente despreza estar em um culto dentro da igreja. A gente despreza algo que um dia vai mudar a nossa vida. Para você prosperar e crescer um dia para o céu, tem que vencer aqui na terra. O que você tem que vencer aqui na terra? Tudo aquilo que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é a soberba, é o orgulho. Olha, eu estava vendo um vídeo de um rapaz na cadeira de roda. Você olha para o rosto dele, você vê tipo assim, orgulho. Às vezes a pessoa está em cima de uma cama e está com soberba. Está na cadeira de roda com soberba. Está doente com soberba. Como é que Deus opera? Mas posso falar uma coisa? Quando a pessoa reconhece que ela precisa usar fé, que ela não pode abandonar a fé, que ela tem que perseverar, ela tem que continuar, independente de qualquer situação. Viu, Patrícia? Deus quer que você persevere. Fale com muita seriedade, sem brincar, sem rir. Aperte-se a mão de quem está do teu lado e fala assim: poxa, vamos perseverar. Fala assim, ó, é difícil, mas vamos perseverar. Fala a verdade, é difícil você andar, é fácil você andar apanhando. Quando não apanha em casa, apanha na rua. É gente de um lado querendo ver o teu mal, é gente do outro querendo ver a tua queda. É mentira isso? Posso falar? Se eu pudesse, eu abraçava todos vocês de uma vez só, assim, sabe? Eu sinto no olhar de vocês, de muitos que estão aqui, que não tem sido fácil para você. Mas o que Deus manda eu transmitir para você, que você não está sozinho, para você perseverar e você não desistir. Está doendo, mas persevera, viu, dona Dona? Deus quer perseverando, viu? Nunca desista. Tá? Deus tem um grande plano na tua vida. Viu? Amém? Levanta a Deus, né? Diga assim: Senhor Jesus. Diga: meu Deus, eu não quero e eu não vou desistir. Diga: o exemplo de Paulo, o exemplo do Senhor me faz pensar a partir de hoje. Eu não vou desistir. Não resolve problemas desistindo, fugindo, se escondendo. Não. Resolve problemas como a gente dobrando o que, pessoal? Fala comigo. O joelho. Quando você dobra os joelhos, o mal cai por terra. Ó, quando você dobra o joelho, os céus se levantam ao seu favor. O segredo é você orar. Está na igreja, procure fazer alguma coisa na igreja, você ficar mais firme ainda. Não veja a igreja como um fardo pesado. Eu tenho que estar na hora, tenho que estar nisso, tenho que estar naquilo. Veja a igreja como uma oportunidade, como diz a Bíblia, que ela é a porta dos céus. É um lugar para você chegar longe. Diga para ele: eu quero fazer uma oração. Inclina sua cabeça, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Neste momento, o quanto pregamos a Tua palavra, o Senhor falava no meu coração. Porque muitas pessoas que hoje estão aqui, elas estão vivendo momentos que somente o Senhor sabe o quanto é difícil para elas. Aqui tem mãe de família sendo humilhada. Aqui tem
pai de família também sendo humilhado. Aqui tem pessoas que, se ela pudesse, ela desaparecia. Senhor, eu senti um carinho tão grande por essas pessoas hoje aqui, e eu sei o quanto elas são importantes. Como eu disse, eu não sou nada. Quando eu falo no lixo humano, eu não estou me menosprezando, estou me diminuindo diante do Senhor. Eu estou dizendo, eu não te mereço, eu não mereço nem estar aqui. Posso ser até mesmo julgado e condenado, mas o Senhor conhece o meu coração. Senhor, aqui tem pessoas que, se hoje o Senhor para ela vai dar salto de alegria. Aqui tem pessoas que, se o Senhor tocar nela e agora, ela vai se levantar. Seus filhinhos precisam de ti. Abraça cada um, meu Pai, neste momento. Abraça essa senhora tão simples, tão carente, que se sente acuada diante de tantas situações que elas têm vivido, meu Pai. Mas o Senhor, justo juiz, autor, consumador da nossa fé, que protegeu Paulo até o final da vida dele, será assim o Senhor, que também, meu Pai, irá proteger essa pessoa que me assiste agora em casa, essa pessoa, meu Pai, que tem enfrentado tanta dificuldade, problemas familiares, problemas, meu Pai, conjugal, pessoas que agora me assistem sem vontade de viver. Ó Espírito de Deus, toca nessa vida neste momento. Visita essa pessoa que precisa do Senhor agora. Se ela está no hospital, se ela está no presídio, se ela está aonde estiver, visita o Eliseu neste momento, Senhor. Visita o Douglas. Visita, meu Pai, aqueles que nesse exato momento estão ausentes da sociedade, excluídos pela justiça, por causa de erros cometidos, Senhor. Salva a família do teu povo que está aqui. Não permita que o carnaval atraia essas pessoas, mas abençoe a todos em nome de Jesus. Olha comigo e diga: Senhor Jesus, levanta suas mãos. Diga: Senhor Jesus, diga: meu Deus, proteja a minha família, a minha casa, o meu lar. Diga: guarda a minha família para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga um amém. Digam graças a Deus.